Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por essa nova semana que se inicia. Que nós possamos vivenciar esta semana para a tua honra e para a tua glória. Que através do nosso falar e agir cristãos, nós possamos levar a tua palavra que salva para todas as pessoas que encontrarmos. Abençoa esta nova semana. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos, capítulo 2, versículos 12 a 16, que diz assim: todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem esta lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, em frente ao ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, tem uma escultura representando a justiça com uma mulher sentada segurando uma espada e vendada. A venda nos olhos da escultura significa que a justiça é imparcial, isto é, a justiça é a mesa para ricos, pobres, homens, mulheres, para qualquer pessoa. Assim é a justiça de Deus. Ela é 100% imparcial. O julgamento de Deus vale para todos os seres humanos e tem como base a lei de Deus, isto é, os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo diz que os que conhecem os 10 mandamentos, falando dos judeus que tinham todo o Antigo Testamento para conhecer as leis de Deus, seriam julgados por Deus tendo como base a lei do Antigo Testamento, que eles conheciam. Os não-judeus que não conheciam o Antigo Testamento seriam julgados por Deus pela lei natural, a lei escrita no coração do ser humano, que diz o que é certo e o que é errado. Todos os seres humanos, à luz do julgamento de Deus, são culpados dos seus pecados e condenáveis ao inferno, como diz Romanos 3, 19 e 20. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Assim, essa história que nós ouvimos frequentemente, de que a pessoa é boa porque cumpre a lei, não rouba, não mata, não faz nada de errado, não é verdade. Perante Deus, tudo que fazemos, falamos e até pensamos que vá contra a lei de Deus é pecado e tem como consequência a morte eterna no inferno. A conclusão que se chega à luz da lei de Deus, tanto a lei natural como a lei do Antigo Testamento, é que não existe ninguém que não cometa pecados. Portanto, ninguém pode ser salvo por si mesmo, por ser bonzinho e querer merecer o céu por obras. Romanos 3, 9 a 12 fala exatamente isso quando diz:
Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como diz as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. O apóstolo Paulo diz que tanto os judeus que conheciam as leis do Antigo Testamento, como os não-judeus que não conheciam o Antigo Testamento, mas no coração sabiam o que é certo e o que é errado fazer, não fazem o certo. Vivem pecando e por isso não têm condições próprias de se salvar e chegar aos céus. Não sendo possível o ser humano se salvar ou merecer o céu, Deus, movido pelo seu infinito amor, enviou seu único Filho Jesus Cristo ao mundo para que carregasse sobre si mesmo todo o peso da ira, condenação e culpa dos nossos pecados, dos pecados de todos os seres humanos. Lá na cruz, ninguém pode imaginar o quanto Jesus Cristo sofreu em seu corpo e alma o castigo eterno de Deus em nosso lugar para pagar a nossa dívida com Deus e podermos ser aceitos por Deus. É isso que fala Romanos 3, 23 a 28. Todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Graças a Deus, estimado irmão e irmã, nós hoje, mesmo cheios de pecados, podemos ter a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna, porque todos os nossos pecados já foram pagos por Cristo na cruz. O apóstolo Paulo vai falar muito disso em Romanos. Todos os seres humanos são salvos unicamente pela fé em Cristo, sem merecer nada de Deus. Tudo é graça e amor de Deus. Esta salvação que Cristo conquistou para todos os seres humanos, cada um de nós recebe para si mesmo através da fé em Cristo, que também não é obra nossa, é um presente que Deus nos dá. Esta fé transforma nossas vidas de maneira tão radical que passamos a dar mais valor a Cristo, sua palavra, oração, igreja, e procuramos viver uma vida cristã segundo a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo falou em Filipenses 1, 21, o meu viver é Cristo. A fé em Cristo muda a nossa visão de mundo. Nós, como cristãos, estamos vivendo neste mundo, mas sabemos que o nosso lugar, a nossa casa, a nossa morada, a nossa pátria é o céu. Por isso nós procuramos viver aqui em função do céu. Nossas prioridades, valores estão nas coisas de Deus e não nas coisas materiais deste mundo. Nossa alegria é Jesus e não os bens materiais. Por isso podemos estar bem ou mal de saúde, podemos estar ricos ou pobres, podemos estar vivos ou às portas da morte. Somos felizes, porque Jesus está conosco todos os dias e nós um dia estaremos com Ele no céu. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5 diz: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus.
E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos nos alegrar, porque nós temos o Teu amor, temos a Tua presença em nossas vidas e nós temos a vida eterna nos céus. Que nós possamos também viver neste mundo esta nossa fé, vivendo de uma maneira santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua santa palavra. Que através de nossas palavras e atos, possamos levar o Teu amor às pessoas que encontrarmos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.